Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Isis e estamos aqui para mais uma proposta do programa Linhas do Conhecimento. Eu vou mostrar para vocês 3 imagens, para a gente ver se vocês identificam que local é esse, para a gente descobrir qual é a nossa proposta de hoje. Então, olhem lá na tela. A primeira imagem tem ali um lago, o que mais? Uma área verde e uma pista de caminhada. Já conseguiram identificar? Eu acho que está um pouco difícil ainda, né? Porque tem vários locais de Curitiba com uma paisagem mais ou menos assim. Vamos ver mais uma delas? Que instrumento será que é esse? Uma roda d'água. Você já viu este instrumento em algum local da cidade? Vamos para a próxima? Ah, essa é uma imagem do local que foi revitalizado. Você já conseguiu pensar que local é esse? Já viu? Nós estamos falando do Parque São Lourenço. Essa é a nossa proposta de hoje. Vamos falar sobre o Parque São Lourenço. Então, para a gente iniciar, pegue o caderno de vocês e anotem os dados da nossa aula de hoje. Lembrando, muito importante, hein? Fazer a higienização das mãos. Então, eu vou higienizar minhas mãos aqui e dar um tempinho para vocês anotarem os dados da aula e higienizar as mãos. Vamos lá? Tudo pronto por aí? Então vamos lá. Então, mais uma imagem ali do Parque São Lourenço. O Parque São Lourenço foi fundado em 1972. Ano que vem, 2022, ele vai completar 50 anos de idade. Bom, o parque ele foi pensado há muito tempo atrás para solucionar problemas de enchentes que aconteciam lá na região. Essa forma de pensar em soluções tem muito a ver com o urbanismo, que é a forma de idealizar a cidade, solucionar problemas, né? Planejar a cidade. Então, o parque foi criado para isso, também como forma de lazer, mas para solucionar os problemas de enchente. E a mais grave delas foi quando houve o rompimento da barragem do São Lourenço. Lá nesse local, antes dele se tornar um parque, funcionava uma fábrica de adubo e cola. E a gente vai perceber que ainda existem alguns traços lá de quando funcionava as indústrias. Olhem lá, então. O parque conta com várias áreas de lazer e também um centro de criatividade, que foi inaugurado um ano após a fundação do parque. Nesse centro de criatividade acontecem cursos de pintura, escultura, tudo que envolve arte. E ao lado do Centro de Criatividade fica o Teatro Cleon Jacques, que acontece peças teatrais que as pessoas podem ir lá apreciar. Esse nome foi uma homenagem ao ator e diretor teatral Cleon Jacques. Foi inaugurado em 1998. Cleon Jacques nasceu em Ponta Grossa e veio para Curitiba. Ele estudou no Colégio Estadual do Paraná e também fez o curso superior de artes cênicas na PUC. Vamos ver o que mais que tem lá no Parque São Lourenço? Ah, essa é a Casa Ergo Stencil. Ela ficou por um bom tempo lá no Parque São Lourenço. Ela pertencia ao artista plástico Ergo Stencil, que fez várias obras, inclusive quando ela foi levada ao parque, porque antes ela ficava em um outro local da cidade, e aí ela foi doada pela família à prefeitura. E ela ficou durante muito tempo lá no parque.
tinha obras do autor. Era como se fosse um museu em homenagem a ele. Porém, em 2017, infelizmente, a casa sofreu um incêndio. E aí, antes disso, as suas obras foram levadas ao Museu Oscar Niemeyer. Então, infelizmente, tivemos a perca dessa casa por conta de um incêndio. Mas ela existia lá no parque. Este era o artista Erbo Stenzel. E tem também algumas de suas obras espalhadas pela cidade. Olhem lá na tela. Uma delas é essa. Você já reconhece? Sabe mais ou menos em que local é? No centro da cidade, na Praça 19 de Dezembro. E esta em frente ao Paço da Liberdade. Lá no parque também existe uma Casa da Leitura. Essa foi a segunda Casa da Leitura inaugurada na nossa cidade. Ela se chama Augusto Stresser e é uma homenagem ao jornalista e também musicista Augusto Stresser. Olha ele ali. A Casa da Leitura, você pode fazer empréstimos de livros, pode também acompanhar contação de histórias e também rodas da leitura. Lembra aquela imagem lá do início que a gente mostrou? Que era a roda d'água? Este instrumento serve para solucionar problemas de abastecimento e também de fluxo d'água. Ela é muito antiga e ainda permanece lá no parque. É um bom local ali para tirar uma foto, para se sentar embaixo da árvore e ficar escutando o barulhinho da água. Olhem esta imagem. Lá no fundo tem alguma coisa. Você consegue enxergar? Uma chaminé. Mas por que será que tem essa chaminé ali? Ela pertencia às fábricas que ficavam neste local lá. Então, foi mantida, né, a estrutura, e também não só ali no Parque São Lourenço, mas em outros locais da cidade, como, por exemplo, no Parque Barigui, também tem uma chaminé dessa que foi mantida. Lá no parque também tem a estátua de Matheus Leme. Sabe quem foi Matheus Leme? Matheus Leme foi um dos povoadores de Curitiba. Foi uma das primeiras pessoas que chegou aqui em Curitiba. E também o parque conta com muitas áreas de lazer, que você pode ir lá fazer uma atividade física, como, por exemplo, a academia ao ar livre. Lembrando que a academia ao ar livre não é brinquedo. Você precisa saber como fazer as atividades para não se machucar. Para brincar, tem um local específico, que é este daqui, que contém uma roda inclusiva. Ou seja, todas as crianças podem brincar nesta roda inclusiva. Pessoas que fazem uso de cadeiras de roda podem participar. É como se fosse um gira-gira, né? Só que pessoas que fazem uso da cadeira de rodas também podem participar. Neste espaço também tem um jogo de equilíbrio e também um jogo da memória. E além de tudo isso, tem uma pista de rolimã. Olhem lá na tela. Essa é a vista de cima dela. Você sabe que uma pista de rolimã, há muito tempo atrás, nos anos 60 e 70, as pessoas brincavam bastante de carrinho de rolimã. E aí, elas normalmente brincavam nas ruas. Só que a cidade cresceu e é perigoso brincar nas ruas. Por isso existem espaços como este, com pistas para que se torne seguro você brincar de carrinho de rolimã. Cada época existe uma brincadeira mais comum. Hoje em dia, qual é a brincadeira que você costuma brincar? Skate, bicicleta, patins, que mais? Patinete. E antigamente muitas pessoas brincavam de carrinho de rolimã, mas hoje em dia ainda existem pessoas que gostam de brincar. Vamos assistir um vídeo? Fala galera, aqui quem fala é o Alexandre CR Machado, atual campeão mundial de Street Luge. Olha aqui como ficou a pista do Parque São Lourenço, que desde a década de 70 não recebia melhorias como essa. O parque ficou com uma pista nova para todos os praticantes de downhill e modalidades aí recreativas como rolimã. A galera agora é hora de ficar em casa, não é hora de sair. Assim que tudo estiver normalizado, a prefeitura vai realizar
eventos nos espaços para que todos possam aproveitar de igual para igual. Viram só? Que delícia de brincadeira, não é? Aqui, ó, temos mais uma imagem da pista de rolimã, ali, ó, da largada. Muito gostoso. E agora, lá no parque também existe fauna e flora, típica aqui da nossa cidade. Vamos fazer uma brincadeira? Eu trouxe aqui alguns animais que são da nossa região. Eu vou mostrar um pedacinho deles, a gente tenta adivinhar qual é este animal, tá bom? Vamos lá? Olhem lá na tela então. Conseguem identificar esse rostinho? Que animal será que é este? Já sabem? Vamos olhar lá? O esquilo, na verdade, este é o serelepe, é o esquilo brasileiro. E ele costuma viver aqui nessa região, porque ele se alimenta de coquinhos e também do pinhão, que tem muito na nossa cidade, não é mesmo? Próximo animal. Parece ser um pássaro. Mas que pássaro será que é esse? Pensem um pouquinho aí. Um pouquinho difícil esse, não é? Mas olhem lá. Este é o grimpeirinho. Ele é o pássaro símbolo da nossa cidade. Sabe por quê? Porque ele costuma viver onde existem muitas araucárias. Porque ele vive entre as grimpas das araucárias. Por isso esse nome, grimpeirinho. E ele tem muita relação com as araucárias. Ele depende das araucárias, as araucárias dependem dele, porque ele costuma viver nas araucárias, e aí quando ele vai voando de araucária a araucária, ele faz a polinização. Sabia disso? Então, um depende muito do outro. Vamos para o próximo animal? Que animal é esse? Fofinho. É uma ovelha. E sabe por que eu coloquei ela ali? Porque lá no Parque São Lourenço, na região próxima, há muitas chácaras. Inclusive, daí, os donos dessas ovelhas, eles deixam elas pastando ali na região do parque. Então, qualquer dia que você for lá, é possível que você veja essas ovelhas lá. Vamos para o próximo animal? Que animal será que é esse? Tá um pouco difícil esse também, não é? Essa é a cutia. Também é um animal da nossa região. E ela também se alimenta de pinhões. Sabia disso? Às vezes ela acaba esquecendo um pinhão ou outro que ela enterra lá para guardar para ela comer depois e acaba nascendo as araucárias. Vamos para o próximo? Ah, outro pássaro, mas esse é um pássaro azul. De que pássaro que estamos falando será? Da gralha azul. Ela também vive aqui nessa região, porque ela se alimenta de pinhões, é o principal alimento dela, sabia disso? E há uma lenda que conta sobre a gralha azul. Diz que há muito tempo atrás ela era inteira preta, todas as suas penas eram pretas. E aí Deus precisava de um animal que ajudasse ele a plantar algumas sementinhas. Nenhum animal quis, somente a gralha azul. E aí a gralha azul pegou as sementes de pinhões e foi plantando. Plantou várias, e aí foram nascendo muitas araucárias. E como forma de retribuição, né, um presente, Deus deu para ela um manto azul. Por isso que ficou com a cabecinha preta e toda a sua parte do corpo em azul. Muito legal nessa história. E agora, este animal, qual será que é? Tá difícil, né? Nas árvores, as mãozinhas ali pequenininhas, que animal será que é? Este é o sagui. Em muitos parques da nossa cidade, a gente pode encontrar este macaquinho. Ele tem um pouco de medo da gente, então é muito difícil ver ele, mas ele, às vezes, você consegue encontrar. E agora esse. Esse é fácil, né? Eu acho que vocês já sabem. É a capivara, que a gente encontra em muitos parques da nossa cidade. E agora, por último, não é da fauna, mas sim da flora da nossa cidade. Olhem lá. Essa tá fácil, não é? É a araucária, símbolo do nosso estado.
Bom, lembra que eu falei para vocês que houve uma revitalização no parque? Ele foi feito para construir o Memorial Paranista. O paranismo foi um movimento que surgiu na década de 1920. Ele visava criar uma identidade para o nosso estado, utilizando símbolos como, por exemplo, a araucária, o pinhão, tudo que envolvia criar uma identidade, símbolos que criavam uma identidade do nosso estado. Então foi criado este memorial ali. E artistas como, por exemplo, João Turim e Lang de Morretes foram quem começou com este movimento. Olhem lá mais uma imagem do memorial. Ficou muito bonito, não é mesmo? E há também um jardim de esculturas de João Turim. A principal é esta, que se chama Marumbi. Ela tem 3 metros de altura e pesa 700 quilos. Muito pesada, né? Ela é feita em bronze. Vamos assistir um vídeo com um tour no Memorial Paranista? Ficou muito bonito, né? Olhem lá, então, mais algumas obras que tem lá no Jardim das Esculturas, todas de João Turim. Mais uma, essa se chama Felino à Espreita. E este foi João Turim. Vocês perceberam que João Turim gostava de retratar felinos, né? Era um animal que ele gostava muito. Bom, João Turim nasceu em Morretes. E aí, aos 9 anos de idade, ele veio para Curitiba. Ele executou diversas funções. Quando adulto, ele foi estudar lá em Bruxelas, na Bélgica, na Academia de Belas Artes. E aí ele voltou para Curitiba e fez diversas obras. No total, tem mais ou menos 410 obras dele catalogadas. E o que ele mais gostava era fazer esculturas. Esculturas de bronze, de barro, de argila. Há várias deles espalhadas pela cidade. Olhem lá, como por exemplo esta, que se chama Luar do Sertão. Ela fica em frente à Prefeitura de Curitiba, ali na rotatória. Tem uma história também que envolve essa obra que ele fez.
O João Turim, ele gostava de ir até o passeio público. Naquela época, o passeio público também era um zoológico. E além de aves, que hoje tem ainda lá, existiam outros animais, como por exemplo as onças. O João Turim, ele já tinha uma certa idade e ele gostava de ir todos os dias lá. Então ele passava num açougue, comprava carne e ia lá alimentar as onças. Só que ele não ia de dia, sabe por quê? Porque as onças têm um hábito noturno. Então de dia elas dormiam e à noite elas estavam acordadas. E era neste horário que ele gostava de ir lá alimentar e ficar observando elas. E foi aí que ele fez a Luar do Sertão. Tem outra na nossa cidade, que é essa, o Tigre Esmagando a Cobra, que fica no portal ali de Santa Felicidade. Entre as obras dele, também tem esta, ó, que foi uma pintura que ele fez, que se chama O Homem Pinheiro. Ali, ó, misturando os elementos da araucária conosco, com o ser humano, né? E aí, lá no Memorial Paranista, tem esta obra dele que ele fez em bronze, do Homem Pinheiro. Eu trouxe aqui para vocês um poema que fala sobre as araucárias. Vamos ler? Olhem lá, então. Essa imagem. As crianças brincando aqui, ó, com os pinhões, né? Araucária. No alto do primeiro planalto do estado do Paraná, encontra-se Curitiba. Cidade igual não há. Seu nome vem do pinhão, da araucária a semente, que aqui tem de montão e agrada muita gente. Araucária angustiofolia é o seu nome oficial, mas pinheiro do Paraná soa mais coloquial. Curitiba, dizia o índio, que morava por aqui. Traduzido é muito pinhão, da sua língua, o Guarani. A araucária é uma árvore importante para a nossa cidade, pois as casas eram feitas com sua madeira de qualidade. Ela lembra um candelabro, muito alta e elegante, que graças à nossa gralha, nessa terra tem bastante. Esse poema é do livro Curitiba de A a Z, do Alexandre Barros Neves. Bonito, né? Bom, continuando lá, João Turim também tem suas obras, outras, né, que já mostramos, outras obras espalhadas pela cidade, como, por exemplo, a estátua de Tiradentes, que fica lá no centro da cidade, na Praça Tiradentes. Dentro dessa estátua, João Turim colocou uma cápsula do tempo embaixo dela. Olhem lá, foi encontrada essa cápsula. E ele colocou dentro dessa cápsula do tempo uma carta que ele escreveu. Também tinha uma página do jornal daquele dia, né, contando os acontecimentos. E também alguns outros artefatos que ele colocou junto ali. Legal, não é? E essa imagem, você já viu em algum local da nossa cidade? Ah, tem em vários, né? Se chama rosácea. São as calçadas em petit pavé que a gente tem aqui na nossa cidade. Petit pavé significa pequeno pavimento. Ele é feito em mosaico de pequenas pedrinhas. E também surgiu lá na época do movimento paranista, para criar uma identidade da nossa cidade e também do Paraná. Esse desenho foi feito por Lange de Morretes, há muito tempo atrás, lá naquela época do movimento paranista. As pessoas que fazem este bonito trabalho de mosaico são os calceteiros. Olha ali como que eles fazem. Eles vão encaixando as pedrinhas umas nas outras até formar o desenho. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de atividade. Um mosaico. Então lembra lá das calçadas de petit pavé com elementos do movimento paranista? A gente pode fazer um mosaico numa folha sulfite. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo, olha lá. Eu fiz um pinhão de mosaico. Vamos aos materiais que vocês vão precisar? Olhem lá. Então, papel, né? Sulfite, tesoura, papéis coloridos ou então até mesmo de revista para você recortar e cola. Vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais.
Então, tudo pronto por aí, né? Eu trouxe aqui já meus papéis picadinhos, ó, trouxe no verde e no preto, mas você pode usar qualquer papel que você tiver aí, inclusive de revista. A cola e também a tesoura que você vai usar para recortar, né? Eu já tenho aqui os meus recortados. E aí você vai pensar em algo que você queira montar o teu mosaico. Pensa aí, bom, eu já fiz um pinhão, vou fazer outro pinhão. Então, eu vou pensando aqui de que maneira que eu vou encaixar os meus papéis picadinhos. Você pode picar eles de diversas formas, em triângulo, quadrado, para ir encaixando, assim como os calceteiros fazem nas calçadas de petit pavé. Aí você precisa ir pensando na forma que você vai colocar e encaixando eles. Vamos lá, vou ver aqui uma forma, vou começar aí, vocês vão começando, tá bom? Ó, o pinhão, ele é pontudo embaixo. Então, precisa ser algo parecido com um triângulo. Olha lá. E assim eu vou colocando os papéis uns próximos aos outros. E você já sabe aí o que você vai construir? Olha lá, ó. Já tô colando os papeizinhos uns ao lado do outro. Lembrando que para dar esse efeito de mosaico, precisa dar um espacinho entre eles. E aí, estão conseguindo fazer? Vai ficando mais ou menos assim, e assim você vai construindo, né? Para chegar neste resultado. Bom, vou deixar vocês fazendo aí a atividade, vocês podem fazer o tempo que precisarem, e a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!